Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Umbanda. Sou professor, sacerdote de Umbanda e estou aqui dividindo com vocês tudo aquilo que eu aprendi com os meus mestres, tanto encarnados quanto desencarnados aí ao longo dos anos. Mais uma vez friso que não é nossa intenção substituir as vivências de um terreiro ou sobrepor qualquer doutrina de Umbanda. A intenção aqui é simplesmente levar a palavra da Umbanda, né, ao máximo de pessoas possível. A gente entende que o Brasil é muito amplo, existem regiões que o acesso a um terreiro é mais difícil, existem pessoas que têm uma gana de conhecer, de aprender coisas novas muito grande, e é para esse público, né, que criamos aí esse material de desenvolvimento, tá bom? Agora a gente vai dar início ao módulo 2 do nosso curso, que é o módulo a respeito dos orixás. A gente vai falar um pouquinho sobre a teologia de Umbanda. Nessa primeira aula, eu quero conceituar o que são orixás à luz da Umbanda, tá? Pessoal, a Umbanda é uma religião que a gente viu que é muito miscigenada. Então, há algumas contradições que as pessoas interpretam erroneamente sobre a Umbanda. Quando você tem um olhar externo, que nós chamamos de exotérico, a gente acredita, por exemplo, que a Umbanda é politeísta. Nós podemos acreditar, por exemplo, que a Umbanda cultua vários deuses, que a Umbanda não acredita em um Deus único. Nós podemos dizer que que os espíritos e os orixás são as mesmas coisas, e não. São processos muito diferentes. Talvez você que está me assistindo já tenha isso muito claro na sua cabeça. Porém, nem todos têm, principalmente quem está começando. Muitos filhos de santo, né, quando começam a se interessar pelo terreiro e eles percebem isso, eles chegam com esses comentários. Mas quer dizer que orixá é diferente de espírito? Quer dizer que a Umbanda ela acredita em Deus? A gente vai conversar sobre as entidades mais adiante, mas eu quero conceituar aqui o que são os orixás. E para isso eu vou precisar recorrer a vários conceitos aí para estruturar isso na cabecinha de cada um de vocês. A Umbanda, ela acredita em Deus, numa força primordial, aquilo que o Livro dos Espíritos chamam de a causa primária de todas as coisas. Só que o Deus da Umbanda, ele é um Deus tão transcendental, ele é uma força tão grandiosa, que você pode chamar do nome que você quiser, e nenhum nome vai corresponder à totalidade dele. Tanto que numa mesma gira, você pode ver o cigano chamando o Deus de Djeula, o caboclo de Tupã, o preto velho de Jeová, o Exu daquele lá de cima, aquele que é maior, aquele que é grande. Você pode ver nomes como Olorum, Zambi, Olodumaré e mesmo Oxalá representando Deus. Isso acontece porque Deus é uma força tão imensa, tão poderosa, que está em todas as coisas, que um nome não vai definir, porque um nome ele é limitador. Tá? Um nome ele limita. Por exemplo, quando eu digo que algo é quadrado, automaticamente eu estou dizendo que não é redondo, eu estou dizendo que não é triangular, né? Então um nome ele exclui tudo aquilo que não cabe dentro daquele nome. E como é que eu posso dar um nome para um ser tão majestoso que carrega tudo dentro de si? Então, um nome é só um nome. E sim, a Umbanda acredita em Deus. A questão é que a Umbanda acredita que Deus, no momento que atua na sua criação, no momento que ele se manifesta no mundo, ele se manifesta através dos orixás. Os orixás são as manifestações de Deus. É como se fossem aspectos do Deus. E isso não é tão incomum, tá? Por exemplo, dentro da Cabala, os 72 anjos da Cabala nada mais são do que desdobramentos do nome de Deus. São aspectos de Deus. Os anjos dentro da Cabala são manifestações de Deus. Dentro da magia natural, por exemplo, da Wicca, nós temos que todas as divindades são aspectos e manifestações da deusa. Isso acontece dentro da Umbanda. Os orixás são aspectos de Deus individualizados. Então, o amor de Deus nós nomeamos de Oxum. A justiça de Deus nós nomeamos de Xangô. Então, quando o evangélico, o católico, ele faz ali, né, uma promessa, um voto, pedindo justiça de Deus, ele movimenta a energia que nós da Umbanda chamamos de Xangô. Tá? Xangô é uma energia, Ogum é uma energia, é um aspecto de Deus individualizado. Anotem isso, que isso é muito importante. Iemanjá não é uma mulher que vive no mar. Iemanjá é a própria força do mar.
Oxum não é uma mulher que vive nos rios. Oxum é a força dos rios e tudo que ele representa. Oxóssis não vive nas matas, ele é a força das matas. Conseguem compreender que um orixá é uma força, é uma potência da natureza? É uma manifestação do divino nas coisas. Por exemplo, Ossain. Ossain é o orixá das ervas. Todas as folhas são de Ossain. O que isso quer dizer? Deus habita todas as coisas. O Deus que mora, a manifestação de Deus nas plantas, nós chamamos de Ossain. Nós damos nomes aos aspectos, aos atributos divinos. Deus está em tudo, inclusive em você. O seu Ori, que também é uma divindade, é uma manifestação do Criador. Lembra do Namastê indiano, Deus em mim, saúdo Deus em você? É porque Deus está em todas as coisas. Zambi, Olorum, Jeula, Deus, Jeová, Olodumaré, não importa o nome que a casa, que a tradição, que a entidade ou que a pessoa dê, é uma mesma energia. Só que essa energia ela é pura, plena e total. Quando eu pego um atributo dessa energia, né, seja lá qual for, esse atributo, eu puxo uma qualidade. Essa qualidade nós chamamos, né, de orixá. Então, orixá são os desdobramentos energéticos. E eles são muito distintos, né? Quando a gente pega as lendas de cada orixá, a gente percebe que eles têm comportamentos, trejeitos distintos. Porque as coisas no plano físico, no plano manifestado, elas são distintas. Apesar de terem uma mesma energia, uma mesma base, né, que é o Criador, a água é diferente da terra, que é diferente do ar, que é diferente do fogo. As plantas são diferentes do pôr do sol. E cada aspecto da criação de Olorum é divina. Tudo que Deus fez é divino, porque ele fez dele mesmo, e ele é divino. E essa divindade das coisas nós honramos com o nome de orixás. Então, a força divina que habita as águas, a manifestação de Deus que habita nas águas, que nós chamamos de Oxum, de Iemanjá, nada mais é do que o sagrado das águas. E nós honramos esse sagrado. Nós honramos o sagrado do fogo. Nós honramos o sagrado das emoções. É por isso que cada orixá é associado a uma emoção. É mais ou menos como a luz branca, quando ela passa pelo prisma, ela não divide em 7 cores? Ou a luz solar, quando bate nas gotículas de água, ela não reflete o arco-íris? É o mesmo processo. Deus carrega tudo. No momento que ele se divide, né, na tridimensionalidade da criação, o triângulo ele representa a materialização, ou seja, quando você passa, né, pelo prisma, quando você entra na matéria, quando Deus entra na matéria, ele se subdivide nos orixás. É claro que essa é a visão da Umbanda, tá? Onde nós enxergamos os orixás como forças da natureza, como o sagrado da natureza. É distinto dos orixás, por exemplo, no Candomblé, que são ancestrais divinizados, mais ou menos como os nossos santos o são, tá? Só para vocês terem essa percepção. Essa é a visão que nós umbandistas temos. Os orixás, eles são forças. Então, cultuar um orixá não é ir contra Deus, porque Deus não é como um humano egocêntrico. Não, Deus é amor, Deus é vida, Deus é axé, Deus é luz. Então, quando eu estou cultuando um orixá, nada mais, nada menos do que eu estou fazendo é cultuar um aspecto do Criador. E o culto aqui, e o culto que um umbandista deve prestar, não é só acender velas ritualísticas que a gente ainda vai estudar. O culto ao orixá é o respeito. Por exemplo, vai no mar, não polui a nossa casa de mãe Iemanjá, né, onde a frequência dela é dominante. É não consumir exageradamente, porque a gente tem que entender que o nosso consumo gera impacto. É honrar o divino que habita no outro. Não adianta, por exemplo, eu maltratar as pessoas e chegar no terreiro e cultuar Oxalá, sendo que o seu próprio avatar, Jesus Cristo, falou que tudo que eu faço de bom ou de ruim aos meus irmãos, eu faço a ele, porque Oxalá vive em nós, Deus vive em nós. Então o umbandista, gente, ele tem que estar muito atento, não só à ritualística. A ritualística é o menos importante, mas a filosofia da Umbanda. Essa sim é importante.
tá? Então, isso são os orixás. O orixá está em tudo. O orixá está no seu prato que você come. Ali, cada erva é associada a um orixá. O orixá está nas suas emoções. Cada emoção sua é associada a um orixá. O orixá está nas etapas da vida. Cada etapa da sua vida, um orixá rege. A gente vai conversando sobre todas essas associações nas aulas respectivas a cada orixá. Então você vai saber, por exemplo, ervas de um determinado orixá, o dia da semana, a fase da vida que ele rege, a emoção que ele rege, porque fica mais fácil da gente destrinchar. Se eu tentar nessa aula conceitual falar de todos, eu vou me perder e essa aula vai se estender demais. Eu quero que vocês entendam o conceito aqui. Orixás, então, são forças da natureza, são energias, são as manifestações do Criador, dessa força divina que é maior que tudo que existe, entende? São qualidades dele. Então, por exemplo, quando eu peço justiça a Deus, eu toco a energia de Xangô. Xangô é um nome que nós herdamos da cultura iorubá, mas é a justiça de Deus. Quando eu peço a paz, o equilíbrio, a estrutura, eu toco a energia de Mestre Oxalá. Então é muito importante essa percepção, essa desmistificação. Entendam que orixás não são pessoas, os guias espirituais são. Tranca-ruas, Maria Padilha, Caboclo Sete Flechas, Herê Joãozinho, Caboclo da Lua, Preto Velho Pai Guiné, e isso são pessoas, foram pessoas em vida, e hoje atuam através dos seus conhecimentos nos terreiros, tá? Então, guias é diferente de orixá. Orixá, por exemplo, não fala, porque ele é uma força, tá? Na Umbanda, orixá nem incorpora. O que incorpora é que muitas vezes nós falamos, Ogum está em terra. É um falangeiro de Ogum, mas isso é assunto para aulas futuras também. Orixá não incorpora. Orixá é força, orixá é vida. Todos os orixás estão aí agora. Na sua pele você tem Exu, no seu sangue você tem Ogum, no ar que o seu sangue carrega você tem Yansan, na água, né, no líquido que o seu sangue é, você tem Oxum, e assim sucessivamente. Na sua relação você tem Oxum, você tem Ogum, você tem Xangô, tudo, né? Por exemplo, o equilíbrio que uma relação tem que ter é Xangô, o sentimento que uma relação tem que ter é Oxum, o movimento e a sexualidade que uma relação tem que ter é Exu. Então todos os orixás eles se interrelacionam em todas as coisas. E você precisa estar equilibrado com esses orixás. Uma relação que falte Exu não vai para frente. Um trabalho que falte Ogum não vai para frente. Uma pessoa que não cuida da sua Oxum pessoal, ou seja, da sua energia de Oxum, nunca vai ficar bem. Mas são assuntos que a gente vai destrinchando quando formos falar de cada orixá, tá? Por hora é só, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Leiam a apostila lá, também eu falo um pouquinho mais sobre isso e vejo todo mundo na próxima aula. Que Pai Oxalá e Deus Pai Todo-Poderoso abençoe a todos nós e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Umbanda. Hoje eu quero continuar falando a respeito dos orixás e essa aula é uma aula complementar à anterior. Essa aula eu vou trazer um pouquinho mais de informação e responder algumas questões que podem surgir ou em algum momento do desenvolvimento de vocês elas podem aparecer, por mais que agora talvez não seja uma preocupação tão grande. Primeiramente, quantos orixás existem, Gilberto? Existem centenas de orixás. Gilberto, centenas de orixás? Centenas de orixás. Muitos nunca foram trazidos ao Brasil. E isso acontece, né? Porque a gente tem que lembrar que a Umbanda, ela tem uma forte influência da cultura africana, que foi trazida ali pelos negros escravizados. Quando chegou aqui, o culto na África aos orixás, ele era tribal. Ou seja, cada região tinha os seus orixás, tinha o seu culto específico. Só que quando eu chegava aqui, depois de todo aquele processo do navio negreiro, né, trazendo para o Brasil, cada grupo de escravos se separava. E numa mesma senzala, tinha pessoas que cultuavam o orixá X,
tinha outros que cultuavam o orixá Y, e eles acabaram agrupando esses cultos. Então teve orixás que nem são conhecidos no Brasil, ou que são pouco conhecidos no Brasil. Tá? Então é importante a gente ter essa percepção. Existem centenas de orixás. Existe um outro fenômeno que aconteceu no Brasil, que, lembrando que com o tempo, né, as religiões, as percepções, elas vão mudando, principalmente com a imposição cristã que foi feita, a ruptura, né, com a religião do povo nativo. Então é claro que os orixás eles vão mudando os seus atributos ao longo do tempo. Então, por exemplo, muitos orixás eles foram agrupados e se tornaram um só. Outros orixás, por exemplo, eles ganharam características um tanto diversas. Por exemplo, vamos pensar em Iemanjá. Iemanjá na África era cultuada como um orixá que era associado também à água doce. No Brasil, ela foi associada ao mar. Entende? Então os orixás eles vão mudando. O Molu, por exemplo, essa questão da palha da costa é uma questão que surge no Brasil. Em muitas regiões onde se cultua ainda o orixá Molu, isso não acontece. Outra questão também que surge no Brasil, a história de que o Molu e Xangô não combinam. Isso não existe na África também. Então, obviamente que existe uma distinção do orixá, né, no Brasil, porque ele vai sofrer a influência da cultura, do processo, né, que estava acontecendo ali. Alguns orixás eles se tornaram muito conhecidos: Iemanjá, Ogum, Xangô, Oxóssis, enquanto outros orixás são menos conhecidos e menos cultuados, como Euá, Ossain, Logunedê. Eu não estou dizendo que esses orixás não são cultuados, também o são, mas o seu culto não tem a influência e o tamanho desses outros orixás mais dominantes. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar terreiros, principalmente os terreiros mais antigos, mais tradicionais, onde há o culto apenas a 7 orixás. Você tem ali o culto a Iemanjá, que aí já agrupava na própria figura de Iemanjá Oxum. Você tem o culto de Xangô, que já agrupava Xangô e Yansan. Você tem você tem Oxóssis, que já agrupava todos os orixás associados à mata, como Ossain, Logunedê, Oxumaré. Você tem Ogum, você tem Oxalá, e ainda tem, né, duas características que não são necessariamente de orixás, que é Ibeji, que é Cosme e Damião, e você tem Iorimá, que é a linha dos pretos velhos associados ao Molu. Então essas 7 linhas são as 7 linhas originais de Umbanda. Quando você pega livros mais antigos, você encontra essa correspondência. Pode ter alguma variação. Essa questão das 7 linhas, vamos ter aulas específicas sobre isso, porque é um assunto bem bacana que eu quero trazer nesse curso. Porém, vocês têm que entender que quando a gente fala de 7 linhas, geralmente a gente está falando dessas 7 linhas primárias, tá? E aí, com o tempo, foram sendo resgatados outros aspectos. Então, por exemplo, os terreiros passaram a cultuar também outros orixás, como Ossain, né? Então, e aí, Gilberto, se eu vou num terreiro que só tem 7 orixás, eu sou filho de quem? Ele vai agrupar. Se você é filho de Ossain, ele vai falar que você é filho de Oxóssis, porque Oxóssis e Ossain, né, a linha das matas, o povo das matas, é representado ali dentro daquela linha. É uma forma até mais de simplificar o culto. Mas hoje em dia a gente vê cada vez mais terreiros cultuando orixás diferentes. Por exemplo, dentro da Umbanda Sagrada do pai Rubens Saraceni, nós temos 14 orixás, além de Exu, Pombagira e Exumirim. Então são 17 orixás que são cultuados. No meu terreiro existem 17 orixás que são cultuados também. Então isso é muito comum hoje em dia, mas eu quero que vocês entendam o porquê que não está errado. Tá? Então tem terreiro que cultua 7 orixás, tem terreiro que cultua 10 orixás, dentro desse processo ali de agrupamento, tá? Que eu já falei com vocês. Então os orixás eles são cultuados indiretamente através da sua linha. Outro processo, vocês vão encontrar associações entre orixás e santos católicos, dentro do processo chamado sincretismo, que nós já conversamos também. Terreiros mais tradicionais utilizam a imagem dos santos católicos para representar. Então, no lugar de Oxóssis, nós temos a imagem de São Sebastião.
no lugar de Ogum nós temos São Jorge, no lugar de Oxum nós temos Nossa Senhora Aparecida, no lugar de Oxalá, Mestre Jesus. Então a gente tem essa associação. Isso acontece porque os negros eles eram proibidos de cultuar as suas divindades, os seus santos, né, as suas santidades. Então eles tinham que associar, então eles acabavam associando a história de um determinado santo com o do seu orixá. Como os santos eles eram ocos por dentro, eles colocavam pedras ali, que nós chamamos de otá, dentro dessas imagens, e eles estavam ali, os brancos achando que eles estavam cultuando os santos, quando na verdade eles reverenciavam os orixás, e isso acabou acontecendo. No início da Umbanda, a Umbanda foi muito perseguida, era criminalizada. Na época do Pai Zélio, né, era criminalizada. Então, manter esses aspectos dos santos era uma forma também de proteção, né, de menos perseguição. E isso se mantém até hoje. Por exemplo, o dia dos orixás normalmente coincide com o dia dos santos. O dia do orixá que eu falo é o dia da festa dedicado àqueles orixás. Entende? Então, por exemplo, dia 2 de fevereiro é dia de Nossa Senhora dos Navegantes. E muitos umbandistas cultuam também como dia de Iemanjá. Dia 25 é Natal. Muitas pessoas cultuam também como dia de Oxalá. E assim sucessivamente. Dia 23 de abril, dia de Ogum, né, nós cultuamos como dia de Ogum, e é o dia de São Jorge também. Então o sincretismo ele ainda se mantém, mesmo a gente desvinculando hoje em dia a imagem, né, dos santos com os orixás. Eu até brinco que todo santo, na verdade, é filho daquele orixá. E quando você pega a história, por exemplo, de Santa Bárbara, que é sincretizada com Yansan, você vê nitidamente uma filha de Yansan ali, com todas as características de uma boa filha de Yansan. Então é importante essa percepção. Terceiro ponto que eu quero destacar para vocês. Eu falei com vocês que guias e orixás são diferentes, e de fato são. Orixás são forças da natureza, guias são espíritos, né, que passaram por esse processo de encarnação, evoluíram e vêm nos ajudar, manipulando ali a energia dos orixás em nosso favor. Porém, existem terreiros que utilizam a nomenclatura orixá para guias também. Então, às vezes vai incorporar a padilha e eu falo, o meu orixá está vindo, ou seja, o meu guia está vindo. Isso tem quebrado muito, né? Mas isso no passado era muito comum. E aí vocês podem encontrar nas andanças de vocês, talvez até no terreiro de vocês, esse uso de expressão. Mas mesmo usando a mesma palavra, o conceito é distinto, tá? Já falei com vocês que orixá no candomblé é diferente de orixá na umbanda. Lá no candomblé há todo um processo iniciático onde se incorpora os seus ancestrais divinizados, aquela egrégora de Ogum, aquela egrégora de Xangô, tá? Na umbanda não se incorpora orixá, se incorpora falangeiro de um orixá, que seriam elementais daquela força. Assunto também para aulas futuras. Mas talvez vocês encontrem nos estudos de vocês, de outras fontes, ou nas vivências de vocês, esses pontos sobre orixás que são conceituais e que eu quero que vocês saibam, tá? Outra coisa importantíssima sobre orixás. Muitos orixás, com o tempo, eles foram ganhando destaque ou perdendo destaque. Por exemplo, hoje em dia nós temos Exu em alta conta, né? Pai Rubens Sarraceni, os novos umbandistas que têm surgido, têm colocado a esquerda muito ascensa. Giro de esquerda bomba os terreiros. Porém, no passado não era assim. Tinha terreiros que sequer trabalhavam com a força de Exu, com medo, receio, preconceito. Por exemplo, não se cultuava Exu no passado em muitos terreiros tradicionais. Então, a forma de culto também ela vai variando com o tempo. É por isso que é importante vocês que são estudiosos, né, que estão fazendo esse curso com a gente, ter a cabeça bem aberta, estudar mesmo, buscar outras fontes, pegar aquilo que eu estou falando e levar para o Pai de Santo de vocês, tá? Porque ele também pode trazer um outro esclarecimento, uma outra percepção sobre, tá bom? Isso é importante. Gilberto, o que significa ser filho de um orixá? Vamos conversar sobre isso também, mas basicamente, né, a gente já entendeu que orixás são energias. Ser filho de um orixá quer dizer que aquela energia ela é muito forte na sua vida, no seu destino, no seu... Ao cachorro?
no seu karma, no seu processo. Cada encarnação, você tem um conjunto de energias, ou seja, um conjunto de orixás que se afinizam à sua missão, que se afinizam à sua personalidade. Né? E essas energias, elas te modificam tanto, isso já desde a concepção, tá, gente? Do momento ali que a criança começa o processo de encarnação, essas forças, esses orixás já vão atuando sobre ela, porque os orixás estão em tudo, inclusive nos processos da concepção. É onde algumas características físicas, por exemplo, eu sou nitidamente filho de Oxum, rosto redondinho, tá vendo? Sou filho de Xangô, truncudo, minha voz é alta, grave, né? Porque você vai magnetizando a criança com aquelas energias, né, dos orixás, isso é um processo natural. E aí isso vai mudando, vai dando características físicas, emocionais, psíquicas. Isso é ser filho de um orixá. Como é que eu descubro qual que é a minha filiação? Nos terreiros mais tradicionais, através do jogo de búzios. Nos terreiros que não fazem o jogo de búzios, né, que é cada vez mais comum, porque o jogo de búzios ele é um processo do candomblé, nós fazemos dentro de rituais específicos, e aí cada casa tem a sua forma. Algumas, o próprio pai de santo, né, através da percepção, do desenvolvimento mediúnico, chega à conclusão, ou, por exemplo, o próprio guia incorporado no médium, no futuro, traz essa revelação. Então, existe uma série de possibilidades ali que o pai de santo sabe como fazer para descobrir aí a filiação de um orixá. Tá? E essa informação é uma informação também que é interessante, dada no momento certo. Não é assim, cheguei no terreiro hoje, eu sou filho de fulano. Não, tem um processo, um caminho que a pessoa precisa passar, que a pessoa precisa desenvolver. Tá? Então, isso é ser filho de um orixá. Deixa eu pensar se tem mais algum ponto que eu quero destacar nessa parte introdutória de orixás. Não, basicamente é isso. A último ponto. Um orixá, nós já aprendemos que é a manifestação de Deus no mundo. E o mundo ele é multidimensional. O que é esse multidimensional? Existe, vamos falar, por exemplo, emoção, razão, matéria, plano elemental, plano vegetal, plano mineral. No momento que os orixás eles atuam em cada plano, eles vão ter correspondências diferentes. Então, por exemplo, cada orixá tem um cristal próprio, quartzo rosa de Oxum, quartzo verde de Oxóssis. Vai ter uma emoção ligada a ele, amor para Oxum, curiosidade, conhecimento, ímpeto para Oxóssis. Vai ter uma cor, dourado, mais de uma cor na verdade, mas de modo geral, né? Vão ter cores associadas ao orixá. Oxum, rosa, dourado, Oxóssis, verde, verde branco, em alguns terreiros azul. Então é importante vocês terem essa percepção, que os orixás eles vão manifestar em vários planos. Então, quando a gente faz uma entrega, faz uma firmeza para um determinado orixá, o que a gente faz? A gente pega vários planos, vários elementos que representam a energia daquele orixá. Então, por exemplo, a água do mar, as conchas, a representação dos peixes que representam Iemanjá, né? Então, monta a firmeza de Iemanjá, porque o axé dela se concentra nesses elementos. Então, é importante vocês entenderem que os orixás, eles estão em todos os planos, eles estão em tudo, tá? É por isso que existem cores específicas, dias específicos, alimentos específicos, bebidas específicas, que representam a frequência do orixá naquele plano da vida. Seja mineral, vegetal, emocional, mental, físico, etérico, não importa. O orixá está em tudo. E se eu quero concentrar o axé, ou seja, se eu quero concentrar a força do orixá, eu junto elementos de mesma magnitude para que aquela frequência vibre. Mas isso também é assunto mais adiante, mais para frente, tá? Só para responder essas perguntas que podem surgir nesse primeiro momento, tá? Onde a gente está conceituando ainda os orixás. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. Que Pai Oxalá abençoe a todos vocês e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!